primeiro lugar, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma turma do nosso curso online sobre avaliação psicológica clínica. A ideia desse curso surgiu primeiro com a situação que aconteceu, né, da pandemia que nós ainda estamos enfrentando. E nós aqui da Visos pensamos em uma forma de a gente contribuir com a categoria, com os estudantes, futuros profissionais, contribuir nesse momento tão difícil, né, tão delicado, de tanto estresse, né, de tanta insegurança, uma forma de a gente poder discutir sobre a psicologia, levar um pouquinho da nossa experiência, da nossa prática profissional. E, se eu não me engano, a primeira turma a gente lançou comecinho de março, foi essa turma, a primeira turma de avaliação psicológica clínica, junto com outro curso que aconteceu uma semana depois, que foi as intervenções de profissionais de psicologia na área organizacional do trabalho, né, nas empresas de uma forma geral. E aí muita gente se inscreveu, na realidade foi parecido com essa turma, as inscrições com 2 dias se esgotaram, e aí muitos colegas entraram em contato comigo, pedindo para participar. Nós temos uma limitação, né, até para a gente poder governar, administrar adequadamente as pessoas que estão entrando, as questões de emissão de certificado, então no máximo a gente trabalha com 80, 90 pessoas na plataforma Zoom. E aí nós fizemos uma segunda turma, que aconteceu em abril, novamente esgotou com 1 ou 2 dias, e lançamos um curso que eu vou lançar agora em agosto novamente, que é o exame clínico psicológico. Esse é a avaliação psicológica clínica. Nós vamos lançar a segunda turma do curso de intervenções de psicólogos na área das empresas, né, das organizações e do trabalho. E vamos lançar a segunda turma do exame clínico psicológico. Então, curso online sobre a avaliação psicológica clínica. O nosso objetivo aqui vai ser falar sobre os processos de avaliação na clínica. Nós não vamos ensinar testes, mas nós vamos falar sobre os testes também, testes que eu particularmente indico para a gente utilizar na clínica, para algumas demandas ligadas ao público infantil, adolescente, adulto. Vamos falar sobre o próprio processo de avaliação psicológica clínica, tá bom? Avaliação psicológica clínica, tradicionalmente a gente vinha falando que é denominado de psicodiagnóstico. Existem diferenças aí de muitos teóricos sobre a conceituação de psicodiagnóstico. Antes de eu ler o conceito de Cunha, para alguns teóricos, psicodiagnóstico é o processo de avaliação psicológica clínica quando se usa técnicas projetivas. Para outros, o psicodiagnóstico é um processo de avaliação clínica quando se usa testes, independente de serem técnicas projetivas ou não. E outros teóricos, inclusive Cunha, ele fala, né, de técnicas e testes, não só de testes, denominado psicodiagnóstico. Tem também referenciais teóricos que falam que o processo de psicodiagnóstico ele utiliza técnicas, nem sempre de testes, mas sempre com um viés clínico. E o psicodiagnóstico, de uma forma geral, é um tipo de avaliação psicológica. Se a gente fosse pensar em agrupar, existem diversos tipos de avaliação psicológica e uma delas é o psicodiagnóstico, certo? Então, a definição de Cunha. Psicodiagnóstico é um processo que busca clarear, né, uma situação, classificar por meio de um diagnóstico, descrever um comportamento e estabelecer um plano terapêutico. Vejam as tomadas de decisões que um psicodiagnóstico é voltado, né? Primeiro, clarear uma situação. Eu posso fazer um psicodiagnóstico para elucidar, né, para responder dúvidas dentro de um contexto clínico sobre situações psicológicas. Eu posso realizar um psicodiagnóstico para fazer um diagnóstico psicológico. Prognóstico também, ele não fala aqui, mas um prognóstico também. Eu posso fazer um processo de psicodiagnóstico dentro do ambiente do contexto clínico para descrever comportamentos, condições psicológicas. Estou ampliando aqui a definição de Cunha, tá? E eu posso fazer um processo de psicodiagnóstico para estabelecer
processos terapêuticos, né? Um plano de processo terapêutico, de intervenção terapêutica. Para isso, vale-se de técnicas, entrevistas, observação e testes psicológicos. Essa é uma definição de Alcides Cunha, né? Um dos referenciais aí de processos de avaliação no país. E quando a gente pensa na prática clínica, ela tem uma dimensão mais complexa. Se a gente for pensar na avaliação psicológica clínica como psicodiagnóstico, do que inclusive outros tipos de avaliações mais voltadas para objetivos específicos. Geralmente na clínica, essa avaliação mais complexa, pensando como um psicodiagnóstico, ela visa diagnósticos psicológicos, diagnóstico das condições, né? Descrever comportamentos, levantar indicadores não só de patologias, mas também de recursos, né, saudáveis, aí se for para a psicodinâmica, de recursos egóicos, e prognósticos, né? Então faço diagnósticos, também formulo prognósticos, inclusive prognósticos de comportamentos mais adaptativos, mecanismos de enfrentamento, de dificuldade de enfrentamento de situações desadaptativas, desconforto psicológico, para pensar em intervenções terapêuticas. A avaliação clínica também pode ter um viés de foco no tratamento, em encaminhamentos. Eu posso fazer avaliações psicológicas na clínica para encaminhar, por exemplo, um paciente para um neurologista, para um neuropsicólogo, para um fonoaudiólogo, e inclusive para fazer triagens de que tipos de abordagem, que tipos de técnicas psicológicas é importante para aquele paciente naquele dado momento, né? Existem algumas clínicas, algumas instituições que fazem a avaliação até para saber qual é o tipo de terapia no momento mais recomendada.